estar voltando, ministrando a palavra para vocês todo o tempo. Isso tem fervido no meu coração nesses dias. Eu quero fazer o possível de trazer para a igreja aquilo que Deus falou comigo nesses últimos tempos. Tremendamente Deus revelou no meu coração. Então, interessante, Deus confirmando através desse último louvor exatamente aquilo que eu vou falar aqui hoje com vocês, que Deus vai me usar para falar. Como Deus, Ele confirma as coisas, né? Amém? Como Deus, a intensidade de que Deus quer falar com a igreja. Abre a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 12. Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Diz assim, 7 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. Diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Os irmãos perceberam o último louvor que nós cantamos? Não tem tudo a ver? Deus vai falar conosco. Amém? Irmãos, aqui Paulo, ele estava aqui falando a respeito de algo que Deus ele tinha permitido acontecer na sua vida. Como nós notamos no versículo 7, nós vimos aí que Deus ele permite, dizendo que Deus ia colocar um espinho na carne de Paulo, para que ele não ensoberbecesse. Por quê? Deus ele tinha, se a gente olhar um pouquinho antes, Deus tinha grandes tanto visões e revelações para revelar a Paulo. Mas a precaução de Deus sobre a vida de Paulo, para não perder Paulo como instrumento de Deus ele precisou então de permitir esse espinho na carne de Paulo. A Bíblia não relata sobre o espinho, mas Paulo fala do incômodo de que esse espinho causou na vida dele. Levou a ele a muito sofrimento. Mas é tão tremendo que era a maneira que Paulo ele olhava para esse sofrimento que esse espinho estava causando na vida dele. É isso que tem me chamado a atenção nos últimos tempos, porque muitas pessoas eles têm saído da igreja, eles têm distanciado de Deus, porque não têm entendido o propósito de muitas vezes de Deus permitir alguma coisa, algum tipo de sofrimento que ele passa, por alguma dificuldade que ele passa, ele não tenha continuado mantido a presença de Deus, e tenha distanciado da presença de Deus. Eu tenho muitas vezes feito muitas visitas nas pessoas, muitos planos, situações para mim, e eu tenho essa preocupação, porque é no momento que vocês se encontram mais necessitados
motivo da pessoa não entender o propósito de Deus no sofrimento, eles se distanciam de Deus. Ele não tem entendido esse propósito. E Paulo ele fala aqui sobre esse propósito, desse espinho que causou dor. E primeira coisa, como lidar com o sofrimento? Há um propósito divino em cada sofrimento. Paulo diz que o nosso sofrimento é a nossa consolação. São instrumentos usados por Deus para abençoar outras pessoas. Era uma das primeiras coisas que Paulo ele entendia do sofrimento. E em 2 Coríntios, um pouquinho atrás aí, no capítulo 1, olha o que ele fala no capítulo 1, um pouquinho atrás, do versículo 3 e 4. Olha como ele olhava para o sofrimento. Diz assim: estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Não é isso aqui não, desculpa. Capítulo 1, capítulo 3. Capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdias, e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação porque consolações porque nós mesmos somos contemplados por Deus. Os irmãos estão entendendo? Então há um propósito no sofrimento. E Paulo olhava tudo isso, detalhe por detalhe, o sofrimento que ele passava. Tudo aquilo que queria passar, estava passando na vida dele, ia servir para ser bênção na vida de outras pessoas, e não destruição. Exatamente isso, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo agora, essa pandemia, que quantas pessoas não estão conseguindo olhar isso aí, muitas vezes, do lado de ser bênção na nossa vida. Quantas pessoas, é difícil a gente ver isso, mas quando nós conseguimos olhar para o lado espiritual, nós vemos que, no fundo, isso também vai ser bênção. Vai ser bênção. Porque a gente tem um costume de olhar por tudo aquilo que às vezes de ruim que vem acontecendo nas nossas vidas, nós temos um costume de olhar e ver o que vai destruir as nossas vidas. E não é destruição que Deus quer fazer. Deus quer usar o sofrimento, o momento de sofrimento da nossa vida, para se tornar em bênção. Amém. Amém, igreja? Amém. Para se tornar em bênção. E Deus, então Ele prepara, quando Ele te chama, quando Ele te chamou, Ele te matriculou você numa escola para te preparar. Quando Deus chama Paulo, Ele logo já chama e fala assim: eu vou te matricular, Paulo, numa escola. Mas Paulo, ele não imaginava que ele ia passar por tanto sofrimento. Ele não imaginava no momento que Deus chamou ele. Mas ele foi aprendendo. Na escola é assim. Quando você entra na escola, primeiro a professora te dá a você a prova, primeiro ou a lição? A lição. Para depois ela te dar a prova para você fazer, para te avaliar o grau do seu conhecimento. Não é assim? E no final do ano ela te dá a você ler a nota se você esforçou ou não. E assim Paulo olhava. Aquele sofrimento que ele passou por causa do Evangelho, para levar a palavra de Deus, ele olhava para esse olhar de bênção na vida dele. Porque não tem como a pessoa ele receber, chegar no final do ano, ele recebeu a nota ali, mas o seu aprendizagem, o professor vai olhar, você não tem condições de passar esse aluno, aprovar esse aluno, porque ele não aprendeu. Será possível que nós vamos viver até Jesus voltar dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus e não vamos aprender nada? Meu Deus! E nós precisamos de aprender com Deus. Nós somos cobrados para ensinar a verdade com firmeza
para que quando Jesus voltar, nós vamos ser desqualificados. E Paulo, ele tinha essa preocupação, tanto no ensinar as pessoas, tanto também na sua própria vida. Olha o que ele fala. Olha o que Paulo ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 27. Ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, essa é a preocupação de Paulo também, de ensinar as pessoas, e através do testemunho dele, ele passar para as pessoas que o sofrimento muitas vezes não é aquilo que nós pensamos. Muitas vezes para nos destruir. Nós temos a mania muitas vezes de pensar assim. E segunda coisa, é possível que Deus ele resolve revelar-nos o propósito do nosso sofrimento? É possível? Sim. Deus ele revelou para Josué quando ele pede a guerra de Baal, que a cã estava pecado, tinha pegado o tecido ali de ouro, que as pratas, que as coisas ali tinham roubado. Deus revelou para Moisés quando ele pediu para tocar na rocha, e Moisés bateu na rocha. Por que não ia entrar na terra prometida? Deus revelou aqui para Paulo a respeito desse sofrimento, o que esse espinho ia causar sobre a vida dele. Deus revelou também para Paulo. Mas Paulo não entendia de forma extraordinária. Extraordinária, Paulo estava entendendo a respeito desse sofrimento. Não é fácil. Você imagina uma pessoa vivendo a sua vida inteira com. A gente, às vezes, trabalhando, entra um espinhozinho ali no nosso pé ali, a gente já fica ali ansioso para tirar aquilo porque está incomodando nós. Imagina a pessoa sofrendo com esse espinho na carne, né, levando ele ao sofrimento. No caso de Paulo, Deus decidiu revelar-lhe a razão do ser do espinho, evitar que o apóstolo ficasse orgulhoso. Quando Paulo ele orou, nós observamos que nem perguntou por que estava sofrendo, apenas ele pediu a remoção do espinho. Vocês notaram aí? Que Paulo ele, simplesmente ele pediu para que Deus removesse o espinho. Porque ele já sabia, Paulo sabia que aquele espinho tinha um propósito. Ele sabia que aquele sofrimento que ele estava para passar tinha um propósito. Você já parou para você refletir a sua vida, o que você tinha passado? Que muitas vezes nós desprezamos e às vezes até questionamos Deus e nos esquecemos disso. Que Deus tem um propósito. Que Deus tem um propósito, Deus trabalha com esse propósito. Paulo, ele orou também 3 vezes para que Deus removesse o espinho da sua carne, mas a resposta de Deus não foi a remoção do espinho, mas a força para suportá-lo. A força para suportá-lo. Deus nem sempre nos livra do sofrimento, mas nos dá graça para enfrentá-lo vitoriosamente. Paulo orou na aflição, orou no Senhor e orou com existência, e especificamente, e mesmo assim, Deus lhe disse: não. Você que sempre ora a Deus pedindo algo, e ora muitas vezes se não é da vontade de Deus ou não, e você recebe um não de Deus, e você muitas vezes fica frustrado. E nem sempre Deus vai falar assim para nós. E nós, irmãos, nós estamos vivendo uns tempos difíceis e cada vez as coisas vão piorar.
E Deus ele tem propósito em tudo que Ele faz. E nós precisamos refletir isso na nossa vida, porque senão nós vamos transformar a bênção que Deus tem para nos dar em destruição. E nós precisamos parar para nós refletir a nossa vida sobre isso. Mesmo Paulo orando por 3 vezes a Deus para desenvolver o Espírito, Deus falou não para ele. Jesus também, quando está no Getsemane, ele ora por 3 vezes para que Deus pudesse afastar ali aquele sofrimento dele. Mas Deus falou não. Mas o que Deus fez? Ele envia o anjo para consolar. E no caso de Paulo também foi a mesma. Eu não vou remover, Paulo, esse espinho em sua cara, porque é necessário. É necessário. Porque eu tenho algo, eu tenho um propósito disso aí para te ensinar. Porque se eu não fazer isso na sua vida, Paulo, você vai ser desqualificado, você vai ensoberbecer. Foi o que ele falou no versículo 7 aí, de 2 Coríntios, capítulo 12. O espinho na carne impediu que Paulo inchasse ou explodisse de orgulho diante das gloriosas visões e revelações do Senhor. E o sofrimento nos põe em nosso devido lugar, ele quebra a nossa altivez e esvazia toda a nossa pretensão de glória pessoal. Não se sinta, não acha ele poderoso. Que Deus pode ele permitir também algo de sofrimento na nossa vida para nos quebrar o orgulho, o olhar altivez nosso. Nós achar que somos sábios o suficiente, achar que nós somos poderosos, achar que nós não precisamos de ninguém. E Deus talvez faz de nós, muitas vezes, a pessoas mais humilhantes, nos humilha para nós aprendermos. O propósito de Deus não é a nossa destruição, mas a nossa qualificação para o desempenho do nosso ministério. Ele não coloca nenhum sofrimento na nossa vida para nos destruir. Tem pessoas desesperadas nesse mundo, nesse momento, por causa desse vírus. Desesperadas. Mas o seu povo está sendo orientado, Deus fala. Como agir diante dessa situação? Essas últimas pregações aqui nós ouvimos muito bem. Como agir? Não viver desesperado. Calma, que Deus está trabalhando. Deus, no momento que Ele coloca a prova na nossa vida, porque Ele só prova a igreja, o servo de Deus, o discípulo de Deus, para ele ser um varão aperfeiçoado, ele prova uma prova do fogo. Nós vamos ser provados pelo fogo. Amém? Mas no momento da prova, o fogo da prova não pode sequer chamuscar sequer um fio de cabelo da nossa cabeça. Ele só queima as nossas amarras. No momento que você estiver passando por alguma prova, talvez tem pessoas que podem estar passando por alguma prova, e você tem que dizer para Deus: Senhor, até quando vai durar essa prova? Até quando o Senhor vai remover esse problema da minha vida? Você já passou a olhar para o lado espiritual, que esse sofrimento, essa prova, Deus ele está trabalhando no seu caráter, levando você a ser uma pessoa mais digna, levando você a ser uma pessoa melhor? Você já parou para você refletir que no momento dessa prova de fogo que você talvez esteja passando, e Deus está usando esse fogo para te desamarrar? O que eu mais tenho visto nesses últimos tempos são pessoas apegadas em objetos, apegadas em tudo quanto é coisas que Ele coloca como seu Deus na sua vida, namorado, o que seja. E Deus ele permite algo acontecer na nossa vida para nos desamarrar. Ele põe nós à prova para queimar essas amarras, algo que esteja amarrando nossas vidas. Amarrando. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego ele foi jogado
Não, eu vou adorar a imagem. E Nabucodonosor mandou se dobrar diante dela. Mas ele não olhou pelo fogo, porque ele sabia que o fogo era para purificar, ele sabia que o fogo não ia chamuscar sequer um fio de cabelo da sua cabeça, que Deus estava ali dentro daquela fornalha para livrar ele. Mas muitas vezes nós temos uma tendência de olhar no momento da prova, nós começamos a olhar pelo fogo e ficamos com medo, se tornamos uns crentes medrosos de encarar a provação. Mas não sabendo que o fogo é simplesmente para nos desamarrar, para nos fazer livre. Porque Deus ele não quer que nenhum servo dele vive amarrado pelo sistema mundano que está acabando com essa geração. Está acabando com a geração. Não olhe para o sofrimento como algo que destruir você, não olhe como bênção, como Paulo. O fogo das provas nos livra das amarras, e Deus nos livra do fogo. Amém, igreja? Isso é maravilhoso. O fogo te desamarra para você ser livre, e Deus nos livra do fogo. Foi isso que fizeram com Sadraque e Mesaque. Esse cara lá, sabe, dentro da fornalha, o fogo, a fornalha acesa 7 vezes mais do que como costume, e lá dentro da fornalha. Mas Deus estava com ele ali para livrar ele. Terceira coisa, Deus nunca nos repreende se nós perguntarmos por que sofremos, ou se pedimos que Ele remova o sofrimento. Deus não vai nos repreender por isso. Outra coisa, Deus entende nossa fraqueza. Ele espera que clamemos quando estivermos passando por um sofrimento. Deus nos manda lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Foi o que falou aqui também no início da oração. Ele nos manda nós lançar sobre Ele a ansiedade no momento da prova. No momento que nós estamos clamando a Deus pela misericórdia. O sofrimento pode ser também um dom de Deus. Você sabia disso? Pode ser também um dom de Deus. Temos a tendência de pensar que o sofrimento é algo que Deus faz contra nós e não por nós. Nós temos essa tendência de achar que Deus está contra nós. E o espinho de Paulo era uma dádiva, porque por meio desse incômodo, Deus protegeu Paulo daquilo que ele mais temia de ser desqualificado. Ele sabia que o orgulho, olha só o que Paulo sabia que o orgulho destrói, e viu como algo que Deus fez ao seu favor e não contra ele. Olha como Paulo ele estava sincronizado ali com Deus. Ele não conseguiu enxergar que aquilo que estava acontecendo na sua vida, aquele espinho que Deus tinha permitido colocar na sua vida ali, na sua carne, algo para destruir, algo que Deus estava fazendo contra ele. Ele conseguia olhar para o lado espiritual, olhando, vendo que era a favor dele, era para o bem dele. É isso que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Quando algum sofrimento, Satanás está por trás de algum sofrimento? Sim. No caso de Jó, ele pediu permissão para Deus tocar na vida de Jó. Mas o sofrimento que Jó passou só levou Jó a aproximar mais de Deus. Porque o próprio Jó, ele revela que só conhecia Deus do falar. Agora eu sei que eu sei. Ele só levou Jó mais perto de Deus. E esse espinho na carne de Paulo só levou Paulo mais perto de Deus. Porque assim Deus ele poderia usar o seu servo Paulo, o apóstolo Paulo, da maneira que ele queria o conduzir. Então é isso que eu e você nós precisamos entender. Deus permite algum sofrimento na nossa vida
para nos trazer nós mais perto dele. Porque nós perto de Deus, Deus é mais fácil dele trabalhar conosco. É como um pai, ele cuida de um filho, como uma mãe, ele está cuidando de um filho, ela fica o tempo todo, aquela pessoa fica o tempo todo observando o filho, porque o filho tão perto, fica mais fácil dela observar, ver o que ele está fazendo. Mas hoje as pessoas não querem servir a Deus de longe, não quer compromisso com Deus, não quer passar pela prova de Deus, não quer passar por sofrimento algum. E nós não fomos matriculados numa escola. Nós não fomos matriculados para servir a Deus porque por simplesmente viver só maravilha, só tudo maravilha. Nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter aflições, nós vamos ter problema. Mas começa a olhar para essas circunstâncias que vêm acontecer na nossa vida com um lado mais positivo. Satanás, quando ele está por trás de algum sofrimento, no caso de Jó, tanto também no caso de Paulo, ele pode até exercer ali o seu poder satânico dele ali. Mas uma coisa Satanás não pode: anular o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Amém? Ele não pode anular o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Ele pode até nos tocar, Deus pode até permitir que ele nos toque, como fez com Jó e outros, mas ele não pode anular o propósito de Deus. Quarta coisa, Deus nos conforta também em nossas adversidades. A resposta que Deus deu a Paulo não era o que ele esperava, nem o que ele queria, mas era o que ele precisava. Deus respondeu a Paulo que ele não havia abandonado, não sofria sozinho. Deus estava no controle da sua vida e operava nele com eficácia. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Deus operava nele com eficácia. Ele não estava sozinho, porque nós temos a tendência de achar que no momento de sofrimento Deus me abandonou. Não te abandonou. Deus está cada vez mais perto de você. Ele está pertinho de você, no momento que ele está só esperando que você o clame. Clame a ele. O tanto que ele diz: clamareis e me achareis, se buscar de todo o vosso coração. A palavra de Deus diz. A graça de Deus é suficiente nas horas de sofrimento. É isso que muitas vezes as pessoas não têm valorizado nos tempos de hoje. É a graça de Deus. Deus me abandonou, estou sozinho, não tem mais nada que agora fazer. Agora é voltar para a minha velha vida. Agora é voltar para aquilo que eu tinha costume de praticar. Vou voltar, me prostrar diante de imagem, diante de outras coisas, das coisas que o mundo vem oferecer. Porque, embora eu estou passando por sofrimento, Deus esqueceu de mim. Muitas pessoas têm pensado assim: Deus esqueceu de mim. Deus não deu a Paulo o que ele pediu, deu-lhe algo melhor que a própria vida, a sua graça. A graça de Deus é melhor que a vida, pois por ela enfrentamos o sofrimento vitoriosamente. E o que é graça? É a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. O nosso Deus é o Deus de toda a graça. Amém, igreja? 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Se os irmãos não quiserem estar abrindo, mas eu vou estar lendo para vocês aqui, porque é muito necessário que nós leiamos. 1 Pedro capítulo 5, do capítulo 5, do versículo 1 Pedro capítulo 5, do versículo 10. Versículo 10 diz assim:
o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Não é maravilhoso isso, irmãos? Olha o poder da graça de Deus. Talvez você passe por algum sofrimento e você olha diante da adversidade que você está passando e você não vê solução nenhuma, como Paulo ele relatava. Mas Deus falou assim: Paulo, mesmo que você não veja nada, nenhuma solução para os seus problemas, para as suas perseguições, talvez você não veja nada ao seu favor, Paulo, mas somente a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. E tem tantas pessoas abandonando a presença de Deus, irmãos, deixando de vir na igreja. Estou com a cabeça doendo, não vou na igreja não. Eu fiz isso, não vou na igreja não. Meu Deus, vamos valorizar mais essa graça de Deus, que nós não merecemos essa graça. Nós não merecemos, e mesmo assim, Deus, ela veio, Deus está falando aqui que ela veio para nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Talvez você chegou aqui arrebentado, você não queria vir em igreja. Mas Deus pode falar para você: a minha graça te basta, ela te fortalece. Ela veio levar você nessa noite, você sair daqui nessa noite mais firme. Glória a Deus. Lança fora de você todo esse cansaço. Quinta coisa, pode ser que Deus decida que é melhor não remover também o sofrimento. Pode que Deus também decida isso. Não vou remover o sofrimento. E de todos esses princípios, esse é o mais difícil. Quantas vezes já pensamos e falamos: Senhor, por que estou sofrendo? Por que desse jeito? Por que até agora? Por que, Senhor, ainda não agiu? Se Deus, irmãos, não remover o sofrimento, Ele nos assistirá em nossas fraquezas e nos consolará com a sua graça e nos assistirá com o seu poder. Glória a Deus. Com o seu poder. A nossa alegria não se baseia na natureza da nossa circunstância, dessas coisas, dessas circunstâncias. Nós não podemos viver uma vida só reclamando a Deus, só reclamando: Senhor, até quando isso vai agir? Porque nós temos a tendência a achar que as coisas vão ser resolvidas a partir de quando nós vemos com nossos olhos. Não, a hora que eu ver aquela pessoa na igreja, eu creio que ela vai ser salva. Começa a olhar para o lado espiritual. Por mais que ela esteja no mundo fazendo coisas erradas, olhe para ela e fala assim: não, eu creio que ela vai se converter. Porque nós temos essa tendência, que no momento do sofrimento, às vezes com uma pessoa, com um filho, com qualquer algo que esteja passando, nós começamos a olhar para o problema. E a nossa alegria não pode estar naquilo que nós vemos. O que determina a vida de uma pessoa não é o que lhe acontece, mas como reage ao que lhe acontece. Olha o que fala em 2 Coríntios, capítulo 11, onde nós estávamos, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, 24 ao 27. Olha que interessante que Paulo fala. Capítulo 11, 2 Coríntios, 24, 27. Fala assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes numa noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios
Cristo em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, e muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Paulo, ele falando isso aqui, irmãos, que ele tinha passado por tudo isso, fome, sede, perseguido pelos próprios irmãos da igreja, mas ele conseguia olhar com os olhos espirituais. Não, nada disso vai me abalar, não. A minha alegria não pode estar naquilo que eu estou vendo, não. A alegria de Paulo estava dentro dele, a alegria de Paulo. E a gente tem a tendência de, quando a gente vê as coisas ruins acontecendo, a gente desespera. E Paulo olhava aqui tudo isso. Mesmo passando por todas essas lutas, ele é capaz de afirmar: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, mas nas perseguições, mas nas angústias, por o amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. É interessante quando no momento que ele se sentia perseguido, no momento que ele passava fome, no momento que ele passava sede, é o momento que ele vai dizer: agora que eu estou mais forte. É o momento que eu estou mais forte. Esse é o momento da igreja começar a olhar. Está uma crise em caos no mundo, mas eu sou o filho de Deus. E Deus ele me chamou. E Deus ele vai me fazer mais forte diante dessa crise. Olha como Paulo olhava para isso, irmãos. Porque para nós não se transformar esse sofrimento em algo para nos destruir. E 2 Coríntios no 12 e no 10 aí, onde nós lemos, no 12 e no 10, onde fala que Paulo confirma aí, ó, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Em Filipenses 4, os irmãos não precisam estar abrindo, vou estar abrindo para os irmãos aqui. Filipenses capítulo 4, olha que maravilhoso, que o próprio Paulo dizendo, capítulo 4, Filipenses, do 11 e 12, diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, olha o que Paulo falando, porque aprendi a viver contente em toda qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura, como também de fome, assim de abundância, como também de escassez. Olha o que ele está dizendo. Ele aprendeu, no meio do sofrimento, ele aprendeu a ser contente. Você precisa estar contente, não é no momento que você compra uma casa, um carro, que você encontra um namorado, uma namorada. Qualquer algo que Deus acrescenta na sua vida, você não pode estar contente só para aquilo que Deus pode te dar. Você precisa estar contente, como Paulo aqui falou. É no momento de fome, no momento de sede, no momento que você está passando por perseguição, que você tem que estar contente. E no sexto lugar, a chave para nós crescermos no sofrimento é viver em função do amor por Cristo. Paulo sofria por amor de Cristo. Sua razão de viver era glorificar a Cristo. E o que importava era agradar a Cristo e servir a Cristo e tornar Cristo conhecido. Isso que importava para Paulo. O que importava para Paulo? Ele vivia o amor de Cristo. Era fazer Cristo conhecido. Faz uma reflexão da sua vida. Será que esse amor de Deus está reinando no seu coração?
Você está permitindo Deus reinar esse amor, de ponto de você ter essa mesma visão de Paulo, e fazer Cristo também conhecido na sociedade lá fora, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo? Será que esse amor está reinando dentro de nós? Em Filipenses capítulo 1, voltando um pouquinho, Filipenses nós estávamos aí no capítulo 1, no versículo 12, olha o que fala. Olha que maravilha que Deus, que o apóstolo Paulo fala. Quer ainda, irmãos, cientificar-nos de que as coisas que me aconteceram, olha Paulo falando, têm antes contribuído para o quê? Para o progresso do Evangelho. Para o progresso do Evangelho. Tudo aquilo que aconteceu de sofrimento na vida dele, que estava passando e ia passar na vida dele, tudo contribuía para o progresso do Evangelho, para que o Evangelho expandisse. Olha, irmãos, olha o que esses homens de Deus fizeram para que o Evangelho chegou em mim e em você. O sofrimento deles, por causa do sofrimento desses homens, de Pedro, Paulo e todos os outros apóstolos, o Evangelho chegou em mim e em você por acaso não. Teve sofrimento desses homens também. E a sua família vai alcançar a salvação também. Muitas vezes vai passar um momento que nós vamos sofrer também. As pessoas lá fora, o Evangelho vai chegar lá fora, mas nós vamos passar lutas também, sofrimento também. Não, eu quero que seja salvo, mas eu não quero passar por nenhuma luta. Meu Deus! Ai, se tocar em mim, ai, se falar mal de mim. Já fica igualzinho a mão, só igual. É um tipo de dar o bote. Não pode tocar em mim. Mas nós precisamos aprender isso. Nós vamos passar por luta mesmo. Isso vai contribuir para o progresso do Evangelho, para o Evangelho venha chegar lá nas outras pessoas. Deus pode usar até os nossos sofrimentos para a sua glória. Paulo diz aos Filipenses que as coisas que ele aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Se Paulo tivesse imagino eu, hoje, no tempo que nós estamos vivendo hoje, se Paulo estivesse aqui no nosso meio, eu fui fazer uma reflexão na rua, o que será que Paulo ele falaria no tempo que nós estamos vivendo hoje? Eu pensei a refletir sobre isso, o que Paulo falaria? Você sabe o que será que Deus falou no meu coração? Paulo, ele falaria, o sofrimento é passageiro. Isso queimou no meu coração no momento que Deus revelou isso, irmãos. Se Paulo tivesse no tempo hoje, o sofrimento é passageiro que ele falava. Você sabe por quê? Abre comigo toda a igreja. Romanos capítulo 8. Nós está encerrando. Romanos capítulo 8, versículo 18. Olha o que Paulo está falando. Porque para mim tem por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Glória a Deus. É isso que ele ia falar. Não se compara o que Deus tem para revelar em nós. O coronavírus, isso não se compara ao que Deus tem para revelar para nós. Não se compara. O que Deus tem para nós, irmãos, é muito maior do que isso. Muito maior. O que Deus falou, Jesus ele disse antes dele subir, eu irei para ele preparar um lugar para vós. Um lugar que eu e você vai ficar. Amém? Amém. Isso não se compara com o sofrimento que nós vamos sofrer aqui não. Mas nós não podemos tirar nossa visão disso. Foi o que Paulo falou. Nós não podemos tirar essa visão. Para nós encerrar, abra comigo em 2 Coríntios 4, para nós encerrar. 2 Coríntios, capítulo 4.
sabendo que aquele que ressuscitou, quem ressuscitou, igreja? Jesus. Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos assistirá com Jesus, nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante, e as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Agora 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, olha o que Paulo está falando aí. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém, igreja? Se renova de dia em dia. Por mais que isso possa, que nós estamos vendo lá fora, possa muitas vezes nos corromper, nosso exterior, mas dentro de nós não pode, porque Deus está prometendo, é a promessa de Deus, que Ele promete que Ele nos renova dia em dia. Ele está nos renovando. Isso que Deus Ele está falando conosco. Para concluir a mensagem, Deus Ele revelou algo maravilhoso comigo. Deus mostrou a sua glória da herança antes do fogo do sofrimento. Deus abriu as cortinas do céu antes de apontar as areias do deserto. O sofrimento é por breve tempo, o consolo é eterno. A dor vai passar, o céu jamais. A caminhada pode ser difícil, o caminho pode ser estreito. Os inimigos podem ser muitos, os espinhos na carne pode doer, mas a graça de Cristo nos basta. E só mais um pouco, e nos estaremos para sempre com o Senhor. Então o espinho será tirado, as lágrimas serão enxugadas, e não haverá mais pranto, nem luto e nem dor. Esse momento que Deus trouxe comigo, me encontrar de madrugada falando com Deus, que não era para a igreja se preocupar, porque as lágrimas iam ser enxugadas. Muitas pessoas chorando, e Deus falou comigo sobre isso, porque lá onde nós vamos morar, onde Jesus está preparando para nós, lá não vai ter lágrimas. Não se preocupe, irmãos. Não entre em desesperos porque por uma situação que você está passando. Tome posse dessa palavra do Senhor. Tome posse, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus nessa noite. Os irmãos entenderam? Amém. Nós iremos passar por um momento da ceia. Um momento da ceia. Os irmãos se colocam de pé. Quero convidar os irmãos para participar da ceia. Antes de nós passar para o momento da ceia, nós vamos fazer um agradecimento, uma oração para agradecer a Deus pela palavra. Amém? Pai querido, feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra, Senhor Deus. Quero te agradecer por mais esse dia. Agradecer, Pai, por nós estarmos reunidos aqui como família do Senhor, Pai. Pai, guarda essa palavra no coração da tua igreja, Jesus. O Senhor proteja essa palavra no coração da tua igreja, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que nós iremos enfrentar, Pai, dias maus lá na frente, Pai. Mas nós vamos lembrar, Senhor Deus, o teu Espírito Santo irá nos lembrar, Pai, dessa gloriosa palavra, dessa poderosa palavra, para nós enfrentarmos, Pai, esse dia difícil que nós vamos passar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha selar essa mensagem, essa palavra no coração da tua igreja, no poder do nome de Jesus. Amém. Nos convida a participar da ceia, essa comunhão entre Jesus e nós, como servos, como filhos do Senhor. E a Ele, como diz a palavra
Ele nos revigora, nos dá força, nos anima, nos coloca de pé novamente, porque tem um lugar melhor para cada um de nós, em nome de Jesus, amém? E palavra muito abençoada, que o irmão possa receber com todo carinho, com toda certeza, que vem diretamente do trono de glória para nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então vamos passando nesse momento da ceia, um momento tremendo, quando Jesus tem esse prazer de convidar. Você está aqui não é por acaso, você é convidado especial do Senhor para sentar com Ele, para participar com Ele na mesa do Senhor, amém? Nesse momento eu vou consagrar o pão, que simboliza o corpo de Jesus que na cruz do Calvário foi traspassado, né? Para que nós possamos ser resgatados. Ou seja, nós graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus, por este pão que simboliza o teu corpo, ó Pai, na cruz, que visa, ó Pai, querido, já participar aqui, que possa ser transformada, renovada. Eu creio, Pai, querido, Pai, jamais será dele eu participar, Pai, da tua comunhão, da tua presença em nossa vida. Graças te damos por esse momento, ó Pai, em nome de Jesus. Do mesmo modo, Pai, querido, nós também, simbolicamente, ó Pai, este vinho que simboliza o teu sangue ali na cruz, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que é o preço que você pagou por cada alma, por cada vida, ó Pai. O teu sacrifício ali, Pai, para que nós possamos ser salvos, Pai. Sentar e sair antiga dignamente, Pai, teu reino de glória, em nome de Jesus. Graças te damos, ó Pai, por este momento, por essa comunhão. Ó Pai, em nome de Jesus, nós louvamos, te exaltamos, te glorificamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão estar passando aí, subindo, em nome de Jesus.
traído, ele tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Levante seu pão. Senhor, graças te damos, ó Pai querido, por este pão, Pai, que simboliza o teu corpo na cruz, ó Pai. Foi traspassado em favor de nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ter essa certeza, ó Pai, do sacrifício feito por cada um de nós, ó Pai. Nós consagramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O Espírito modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. O Senhor, graças a Deus também, Pai, por este cálice, por esse vinho, Pai, que simboliza o teu sangue ali, ó Pai. Eu creio, Pai, no sacrifício que fez por cada um de nós ali, Pai, para que um dia possamos, ó Pai, estar eternamente contigo, Pai, na glória, Pai. Graças te damos, ó Pai, por tudo que fez por nós, ó Pai. Louvado seja o teu nome, agradecido seja sempre o nosso Deus, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Participemos juntos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Bom estar na tua presença, Senhor. Sentir o teu carinho, o teu amor por cada um de nós. Que visa que essa noite possa ser renovada, fortalecida, Pai. Essa palavra não veio por acaso em nossas vidas, essa palavra veio para nos renovar, nos fortalecer, Pai. Seja a situação, qualquer situação, Pai, nada é maior que aquilo que tem para cada um de nós. Eu creio, Pai, que nem, como diz a palavra, que olhos, nem se ouvido, Pai, ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Por isso, graças te damos, Pai, por este momento, essa festa. Peço de estar contigo, Pai, nessa mesa, participando do teu pão, do teu corpo, Pai, do teu sangue, Pai, do sacrifício, Pai. Ou que nós possamos estar firmes, Pai, pela sua volta. A sua volta está perto, eu creio nisso, Pai. Nós vamos sair para sempre contigo ali, Pai, nos céus, em nome de Jesus. Por isso, Pai, derrama uma bênção especial, Pai, sobre a tua igreja. A tua igreja seja fortalecida e renovada, Pai. Esta noite mais uma vez, Pai, porque até que o Senhor tem cuidado de nós, eu creio, Pai, que a tua mão está sempre presente em nossa vida. Nossos olhos espirituais possam ser abertos, Pai, e ver, Pai, o quão grande maravilha, o quão coisas maravilhosas que tem para cada um de nós. Por isso que o teu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido em nossos meios. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço o Senhor. Louve o Senhor com todo o seu coração, em nome de Jesus. Louvado seja para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória seja o nome de Deus. Senhor, mais uma vez nós unimos a nossa fé no Senhor.
E nós intercedemos pelo nosso Brasil. Pedimos o teu livramento do teu povo, Senhor. Pedimos a tua misericórdia sobre o teu povo. Pedimos o teu consolo sobre aqueles que estão sofrendo. Que o Senhor fortaleça cada família enlutada. Que o Senhor visite aquelas pessoas que estão nos hospitais sofrendo. Deus, aqueles que estão desenganados, somente o Senhor tem a última palavra. E nós intercedemos agora, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso Brasil, desse povo, ó Pai, que tem sofrido. Que o Senhor esteja dominando a mente, ao meio dos nossos políticos. Deus, estenda as suas mãos sobre o Brasil. Nós intercedemos pela nossa cidade de Aliado. Te louvamos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado um livramento. E oramos e intercedemos, Pai, para que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal, no poder do nome de Jesus. Amém.